bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDICT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federal na área de tecnologia no setor aeroespacial. Esse Giro Sindical, número 54, ele é especialmente dedicado a milhões de brasileiros que estão com o famoso nome sujo. Sim, tivemos modificações na legislação que protege ou que deveria proteger os consumidores, e para colocar essas novidades aqui para a gente, inclusive as próprias limitações dessa mesma novidade, a gente tem aqui a Ciborges. Ciborges, obrigada mais uma vez, você esteve aqui com a gente recentemente, está aqui de novo. Eu vou apresentar aqui suas qualificações antes de te passar a palavra. A Ci, ela é escritora, advogada, ela esteve à frente do PROCON de São José dos Campos no período entre 2013 e 2016 e atua largamente na área de mediação de conflitos. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Oi, Renata, olá, eu agradeço muito novamente pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande sempre estar com o pessoal de ciência e tecnologia, categoria pela qual eu tenho um profundo respeito e um profundo carinho. E é uma alegria também falar hoje sobre essa nova lei e suas consequências. Então vamos, como eu sempre digo aqui nesse programa, começar do começo. A gente tem aí uma novidade que interessa muito às pessoas que têm dívidas. Que novidades são essas? Renata e ouvintes, antes da gente falar da nova lei, eu queria dizer qual é a situação das dívidas no nosso país, né? Nós temos, segundo levantamentos feitos pelos órgãos de defesa do consumidor, 60 milhões de brasileiros endividados. Quem são os endividados? Quase todos nós, aqueles que têm dívidas. E nós, de superendividados. Dentre esses 30 milhões de superendividados, estão a maioria das mulheres, porque 45 dados por mulheres. Então, nós temos uma gama de gente superendividada. E o que é um superendividado? É aquele que deve tanto, mas tanto, que ele não tem condições de suprir as suas necessidades básicas. Aí você vai me perguntar, o que são as necessidades básicas? Aquele cara ou aquela mulher que pega no final do mês o rendimento, o seu vencimento, e deixa tudo para pagar dívida. Ele não tem condições de comprar sua comida, de pagar o seu aluguel, de pagar a sua conta de água, de pagar energia elétrica. Essas são as necessidades básicas desse consumidor. Se você pensar que nesse país, antes da pandemia, tinha 30 milhões nessa situação, imagine pós-pandemia, com a perda do emprego, com essa situação de miséria que nós estamos vivendo, pessoas na fila para pegar o ossinho, né? Então, essa situação tende a se alarmar, se aumentar mais ainda. Então, os órgãos de defesa do consumidor, os advogados consumeristas, os defensores dos direitos dos consumidores, há mais de 10 anos, a gente leva uma luta, vamos chamar assim, para que seja regulamentada essa situação. Por quê? Porque lá atrás e desde sempre, quem trabalha como consumidor já identificou que tem sim erro naquele consumidor que consome, vamos chamar assim. Mas o grande problema está na concessão do crédito, no oferecimento do crédito. Qualquer pessoa que estiver me ouvindo vai entender. Você pega um aparelho celular, entra aqui, tecla 5, 6 teclas, você tem um empréstimo de um banco, de uma instituição financeira. Você está na sua casa, especialmente quando você está prestes a se aposentar, ou se você é servidor público, você está num dia de descanso na sua casa. Você recebe no mínimo meia dúzia de ligações te oferecendo crédito. E o oferecimento do crédito sempre é de uma forma absolutamente não informada para o consumidor.
Eu recebi uma, outro dia, que foi muito interessante. Boa tarde, com quem estou falando? Quero falar com uma senhora Aparecida. Opa, é com ela mesmo. A senhora sabe que a senhora tem 90 mil à disposição para a senhora no banco X? Aí eu disse, é mesmo? E se eu for buscar esse dinheiro agora, eu preciso pagar? Não, a senhora pode pagar, mas com prestações que cabem no seu bolso. Veja, a senhora pode pagar tanto, tanto, tanto. Eu perguntei se eu não preciso pagar. Agora, você imagina esse oferecimento de crédito para uma pessoa que está endividada, que não tem como comprar comida, desempregada, não tem como pagar suas próprias prestações. Eles vão lá e imediatamente pega esse crédito. Então, Renata, eu só queria dizer como é que começa o processo. Todo mundo vai entender. Eu começo exatamente me endividando aí no oferecimento. Então, presta atenção. O grande problema é no oferecimento do crédito. E o oferecimento do crédito sempre é muito fácil. Todo mundo tem acesso a um cheque especial e a um cartão de crédito. É aí que começa. Aí, quando eu vejo que o meu cheque especial estourou, meu cartão de crédito estourou, o que eu faço? Eu faço um empréstimo pessoal para pagar o cartão de crédito, para pagar o cheque especial, cujos juros são muito altos. E aí, todo mundo já ouviu a palavra, vira uma bola de neve. E quando eu estava no PROCON, de 2013 a 2016, nós abrimos lá um programa de proteção a superendividados, e era incrível que tinha gente que chegava para nós e ele devia de 100% além do que ele já ganhava para o sistema financeiro. E quando você ia fazer essa conversa com ele, você via de onde derivou. E via uma coisa muito interessante, que me pôs a pensar de lá para cá, e todos os dias eu penso nisso. Ele tinha vontade de pagar. Porque você começou essa entrevista dizendo o seguinte, pessoas que têm um nome sujo. Nós, brasileiros, não queremos ter um nome sujo. Eu sei que você falou uma linguagem popular, porque, na verdade, ninguém tem nome sujo. O que a gente não tem é crédito. Mas a questão de não ter crédito ou de ter esse tal de nome sujo leva pessoas ao suicídio, aumenta o número de divórcios. A depressão é um fator presente nessas pessoas que são super endividadas, leva a pessoa à perda de emprego, a desequilíbrio no seu emprego, quer dizer, os fatores sociais, além dele não estar mais consumindo no mercado, ele não gira a tal da economia capitalista aí, né? Mas, de qualquer forma, além disso, para além disso, né, ele tem também essa situação pessoal e emocional muito grave. Por isso que os órgãos de defesa do consumidor, desde há muito tempo, apesar de ter programas que visam apoiar o superendividado, brigava para ter essa lei que estava no Congresso Nacional há quase 10 anos. Essa lei, ela traz que mudanças práticas? As pessoas que estão nos ouvindo e que elas têm uma situação, ou algum familiar que tem uma situação como essa, a do superendividado, porque me parece, se eu estiver errada, você me corrige, que as mudanças elas estão muito mais relacionadas aos superendividados, e não aquelas pessoas que têm uma dívida sob controle. Os superendividados, a partir das mudanças que a gente tem, que você pode aqui dizer para a gente, o que essas pessoas podem fazer para se protegerem de uma catástrofe tais como essas que você mencionou? Em primeiro lugar, a nossa crítica à lei, né? O governo, ele vetou, o Congresso Nacional votou, né? Mas o governo não sancionou a lei da maneira que ela estava. Ele vetou alguns itens, né? Que privilegiam os bancos, que privilegiam o sistema financeiro. Ela não saiu como nós queríamos. De qualquer forma, né, ela é, digamos aí, um amparo para esse consumidor superendividado. Por quê? Porque ela exatamente vai mexer ali na concessão do crédito, embora não da forma como nós queríamos. Mas, por exemplo, na concessão do crédito, tem que estar muito claro, e já devia estar, porque o Código de Defesa do Consumidor já diz isso lá atrás, que a informação tem que ser clara e precisa. Só que agora veio essa nova lei que muda, mexe no Código de Defesa do Consumidor, e eu sou daquelas que quando falo vamos mexer na lei, eu me arrepia, porque no Brasil, nas últimas décadas, mexer na lei significa piorá-las. Eu tinha muito medo que piorasse o Código de Defesa do Consumidor, mas ele mexe no Código de Defesa do Consumidor para que a proteção ao superendividamento
passa a ser um direito básico, ou seja, fez mais normas ou colocou mais regras para o oferecimento de crédito. Por exemplo, você vai ter que ter o custo efetivo total. Então, a Renata vai emprestar 10 mil do banco, ela tem que ter o custo efetivo total, vai ter que estar claro para a Renata qual é a taxa de juro, quantas parcelas, o que são outras taxas, o que mais você vai pagar aqui, o que você está contratando, isso tem que estar muito claro. E olha o que a gente tinha proposto, Renata, os defensores, os órgãos de defesa do consumidor, tínhamos proposto o seguinte, que após a contratação, o consumidor tivesse 7 dias para ele desistir. Por quê? Porque ele vai lá no banco, ele faz o empréstimo, ainda que ele tenha claro, ele chega na casa dele, ele conversa com um, ele conversa com o outro filho, o neto, e ele poderia desistir. Esse conteúdo o Bolsonaro vetou. Essa é uma das principais críticas para a gente. Vetar isso aí é muito ruim. Nós estamos tratando do crédito consignado, né? Quando ele faz o tal do empréstimo ou do crédito consignado. De toda forma, essa lei visa dar mais proteção a essa para evitar, impedir o superendividamento. Então, aonde? Aqui na concessão do crédito. Então, por exemplo, nós queríamos que acabasse essa publicidade horrorosa que tem na televisão das concessoras de crédito que diz o seguinte, sem juro zero, sem isso, sem aquilo, né? Nós pedimos, olha, tira isso porque isso engana o consumidor. Porque toda vez que você vê juro zero, sem juros, sem nada, é porque já está tudo embutido. Então, a gente dizia, isso é uma publicidade abusiva. Isso também o Bolsonaro vetou. Mas, de qualquer forma, na hora que eu for te conceder o crédito, quem está concedendo é obrigado a investigar a tua dívida, tua vida pregressa, para ver que dívidas você tem. E aí nós temos mais uma exigência, que fosse consumido, né, ou comprometido só 30% da renda do consumidor com o crédito, né, com as dívidas. Isso para o consignado. Isso consignado. Isso também foi vetado. Ficou 40%, como é hoje, até dezembro de 2021. Em dezembro do ano passado, o Bolsonaro fez uma medida provisória, uma leizinha, subindo de 35% para 40%. O empréstimo do crédito consignado, e está valendo até dezembro de 2021, depois voltará novamente a ser 35%. Nós pedimos aqui, no máximo, 30%, isso foi vetado, mas de qualquer forma, quem vai te conceder o crédito é obrigado a fazer um estudo para ver o que você tem, sob pena de depois ter cancelado isso, se caso não verificou aí qual era o comprometimento da tua renda. Por quê? Porque tudo tem a ver com deixar o mínimo necessário para a subsistência. Ou seja, o mercado financeiro não pode pegar tudo como eu falei, que tem gente que está devendo mais de 100% do que ganha. Quando nós começamos esse projeto no Procon de São José, nós ficávamos assustadíssimos. Apareciam pessoas que ganhavam 4, 5 mil por mês, e quando a gente ia fazer o levantamento dele para ver quanto ele devia 90%, 80% do que ele recebia só em empréstimos. E uma coisa bem legal disso, da lei, a lei faz aquilo que a gente já fazia no PROCON, e que os PROCONs, de maneira geral, já fazem, que é fazer o seguinte: chama o consumidor que está super endividado, aquele que perdeu a capacidade de gerir a sua própria vida, quem gere a vida dele é o banco que determina o que ele vai fazer, o que ele vai ganhar, como é que ele vai viver. Você chama aquele consumidor e ele vai te apresentar todas as dívidas, especialmente as dívidas com o sistema financeiro e com prestações que ele tem. Por exemplo, prestações de loja, tá? Você vai ver quanto por cento do salário dele está comprometido. O consumidor pode chamar todo mundo para quem ele está devendo, a gente chama isso de credor, né? Ele pode chamar todos os credores e vai negociar conjuntamente com todos os credores. E a lei diz o seguinte: o consumidor é obrigado a pagar, mas o principal da dívida e mais a correção monetária a ser negociada com os seus credores. Isso, Renata, vai fazer com que caia bastante a taxa de juro.
E outra coisa, o consumidor vai apresentar um plano financeiro, ele pode pagar aquela dívida em 5 anos. E quem não comparecer? Vamos supor que eu deva para um monte de banco, deva para a Casa Pernambucana, para a Casa Bahia, e eu chamo tudo lá, e eles vão todos lá para fazer uma negociação comigo. Mas 4 dos meus principais credores não comparecem. O que vai acontecer? Eles não entram naquela negociação da dívida e vai lá para o fim da fila, ou seja, ele fica obrigado a comparecer. Quando eu estava no PROCON aqui de São José dos Campos, muitos não compareciam, e eu não tinha um instrumento que forçasse ele a comparecer. Agora, eu tendo a lei, se ele não comparecer, eu peço ao juiz para determinar que ele fique lá para o fim da fila. Ele não vai entrar nessa primeira rodada aqui de dívida, de negociação com o consumidor. Então, na verdade, é uma proteção para o consumidor que permite ele negociar em conjunto com os credores, reservando uma parte daquilo que ele ganha para a sua própria manutenção básica. Você vai falar, resolve, Cidinha, a crise da humanidade financeira? Não, não resolve. Mas ela vem num alento para o consumidor, porque ela também impede os bancos de darem crédito neste período que ele está pagando essas dívidas. Limpa o nome dele imediatamente, quando ele faz o acordo, já sai o nome dele do sistema de proteção ao crédito, que a gente chama limpar o nome, ou seja, ele volta a ter crédito, ele pode novamente comprar, ele faz girar a economia, mas os credores, aqueles credores já não mais oferecerão crédito para ele daquela maneira ostensiva que oferecia, entendeu? E possibilita ele fazer a negociação. E se ele, vamos supor, ele procura um órgão de defesa do consumidor, um órgão administrativo, ele não está no judiciário ainda, e ele tenta negociar e não consegue, o que ele faz? Em qualquer momento, mesmo que ele não procurar o órgão de defesa, a gente aconselha que procure primeiro, para tentar primeiro, digamos aí, na boa, na paz, sem precisar do judiciário, até por conta do custo, até por conta do desgaste, até por conta de tudo. Mas digamos que ele não consiga, ele faz um plano de pagamento, ele junta toda aquela documentação, apresenta um plano de pagamento e recorre ao judiciário. E o juiz vai chamar todos aqueles credores para uma audiência de conciliação. E se não der conciliação, vamos dizer, eu fiz conciliação com 3, 4, mas faltou 2 bancos que não quiseram, não aceitaram minha proposta. Eu peço para o juiz, então determina o que faz aqui. O juiz, mediante aquela proposta, aquele estudo, vai determinar, vai pagar tanto em tantas vezes, ou vai esperar isso, esperar pagar aquilo primeiro, para tudo no objetivo de permitir que ele tenha esse mínimo para o seu sustento. Vê bem, não é perdoar nenhuma dívida, não existe perdão de dívida, que fala, eu vou esperar aí 5 anos, a dívida vai caducar, depois nunca mais eu vou pagar. Não existe o perdão da dívida. A dívida foi contraída, tem contrato, o sistema financeiro é bruto, como diz o meu irmão, tá brava a coisa, ele vai pagar, só que ele vai pagar mediante essa negociação com todos os credores. Sim, uma pergunta, nesse movimento de estabelecer essa nova legislação para proteger os superendividados, houve alguma discussão sobre o patamar dos juros que são cobrados pelo sistema financeiro, ou essa discussão nem participou, provavelmente até por própria pressão do sistema financeiro? Teve alguma discussão nesse sentido? É isso que a gente... por isso que a gente queria aquilo, Renata, dos sem juros. E a única coisa que a gente conseguiu, e que eu acho que foi bacana, foi que a gente conseguiu o seguinte, com que fosse vetado a publicidade de nós vamos te oferecer crédito sem consulta aos órgãos de proteção. Você lembra, tinha até uma publicidade na televisão de crédito para endividados, olha o escândalo que a gente chegou. Você pode dever quanto você quiser, aqui você tem crédito, a sua aprovação do teu crédito é imediata, nós não vamos consultar se você tem dívida lá fora. O superendividado, ele só interessa para o sistema financeiro, que toma conta da vida dele, que se apodera do corpo, da alma e de tudo dele. Ele é uma pessoa, é uma presa interessantíssima. Por isso que a concessão do crédito é tão barata.
Quando a gente fez essas exigências, inclusive fez essa exigência de 30% para o crédito consignado, a gente também tentou discutir essa questão da taxa de juro. Isso é quase impossível. Eu digo quase porque pode ser que uma hora dessa a gente consiga, né? Mas não tem esse limite, embora tenha lei que fala que não pode ser mais de 1% ao mês. Às vezes a gente liga no meu escritório e fala, mas doutora, a lei não diz que pode ser que tem que ser 1% ao mês. Tem instituição financeira, eu já peguei no meu escritório, instituição financeira que cobra 20% ao mês. Se você vê, por exemplo, a taxa de juro do cartão de crédito, a taxa de juro do cheque especial é uma coisa assim maior do mundo, que não tem parâmetro, né? Nisso a gente não conseguiu mexer. O que eu acho que a gente vai conseguir, Renata? Porque a negociação é de dívidas vencidas e vincendas. O que são dívidas vincendas? Que vão vencer ainda, né? Então, se você tem dívida que vai vencer ainda e que são dívidas que te impedem de ter o mínimo necessário para a sua subsistência, quando você sentar, quando a instituição, o órgão chamar os credores, a gente vai negociar essa taxa de juro. Porque como a lei fala que você vai pagar o principal da dívida, tem que pagar o principal, mais a correção monetária, na minha opinião, como advogada, ela deixa implícito que você pode tirar grande parte da taxa de juro. Aí vai fazer parte da negociação, aí a negociação vai ser um a um, consumidor por consumidor, e a situação de cada consumidor. Uma coisa importante de eu falar, Renata, é o seguinte, que dívidas não entram? Não entra dívida com casa própria, não entra dívida com financiamento de carro. Aquelas dívidas com garantia real que a gente fala, não entram. Então, quando eu for ver se qualquer consumidor está super endividado, olha, mas eu pago tanto da minha casa própria, isso não vai entrar no cômputo geral. E também não entra financiamento com objetos de luxo, o que eu acho muito bom, porque a maioria dos consumidores esses endividados não compram mesmo objetos de luxo, mas a gente pode ter gente que tem uma dívida muito grande porque se comprometeu com objeto de luxo. Esse não entra no critério do superendividado. Por quê? Porque para você ter acesso a mim, para você ser tipificado como um superendividado, você terá uma série de critérios para você entrar aqui. Então, o que você ganha, quanto por cento você tem comprometido, e tem que ser de boa fé também. Aquele cara que falar agora, ou aquela pessoa que falar agora, olha, eu vou emprestar porque agora eu não vou precisar pagar, eu vou lá e vou negociar, é óbvio que esse não vai ter acesso aos supostos benefícios da lei, porque são supostos ainda, né? A gente que está acostumado a comemorar a lei, a gente comemora, confia e desconfiando. Por quê? Porque, igual a Maria da Penha, você lembra da Maria da Penha, Renata? A Lei Maria da Penha, nós brigamos tanto por ela, nós mulheres, homens de boa fé, né, que são contra a violência à mulher, nós brigamos tanto e conseguimos fazer a Lei Maria da Penha e demoramos anos para fazer ela ser implantada e até hoje ela é implantada com muita deficiência. A mesma coisa com relação a essa lei, porque ele deixa para o Poder Judiciário e os órgãos de defesa do consumidor responder. E, para isso, esses órgãos terão que ser estruturados. O Poder Judiciário terá que ter uma equipe, porque deixa eu fazer só um exemplo. Pensa bem, a gente pega um casal que está super endividado. Este casal, ou ele vai direto no órgão de defesa do consumidor, e lá ele tem uma assessoria muito grande que vai ajudá-lo, primeiro, a juntar os documentos, segundo, a fazer uma planilha de pagamento, porque pensa ele sozinho, terceiro, a procurar o judiciário. Certamente ele vai precisar aqui de um advogado, ou o órgão de defesa do consumidor, ou o judiciário, que poderá oferecer esses profissionais para ajudar o consumidor. Porque há consumidores, por exemplo, que podem procurar o meu escritório de advocacia, já aproveito para fazer minha publicidade, ou eu como mediadora, e ele poderá pagar para que eu coloque a minha equipe à disposição dele para ajudá-lo a fazer isso. Mas tem um monte de consumidores que não, que ele está tão endividado, se ele não tem para subsistência, como que ele vai ter para pagar?
Então, ele vai ter que ter uma estrutura do Estado que lhe permita. Hoje, você tem o juizado especial civil, até 40 salários mínimos. Mas para ele chegar até lá, ele vai precisar de uma assessoria. Então, apesar da lei, Renan, que é muito positiva, ainda nós vamos ter que todos nós exigir que o governo municipal equipe o PROCON para dar conta disso, que o judiciário equipe o judiciário para dar conta disso, vai ter que ter, se não uma vara específica do consumidor, mas vai ter que ter uma estrutura no judiciário. Nós, advogados, vamos ter que nos preparar também. Os órgãos as câmaras de mediação, como a minha, por exemplo, que certamente vai poder fazer a parte administrativa, que é essa, de administrativamente, fora do judiciário, o consumidor nos procura, nós vamos fazer um estudo da situação dele, podemos chamar todos os credores, né, para quem diz os credores dele, para tentar uma negociação. Se não der a negociação, aí nós vamos para o Poder Judiciário, dizer, olha, juiz, não deu, a gente não conseguiu aqui, se der, beleza, a gente vai lá, homologa isso aqui que a gente já combinou tudo, tá tudo ótimo. Ah, não, isso aqui não deu porque não teve acordo, então nós vamos ter que recorrer ao Judiciário. Esses órgãos terão que estar equipados, os servidores terão que ser treinados e ser em número suficiente. Se nós já temos essa penúria no Judiciário, desta demora, imagina como isso vai ficar com 30 milhões de superendividados. Então, certamente, nós vamos ter que ter um apoio muito grande administrativo das câmaras de mediação, dos PROCONs, dos 1000 órgãos, Defensoria Pública, que poderão ser criados para apoiar esse superendividado. Uma pergunta. Ficou muito claro na sua fala que muito disso está direcionado ao sistema financeiro, às dívidas contraídas no sistema financeiro e a essa propaganda, essa má informação que o sistema financeiro utiliza, fazendo da boa-fé dos consumidores com que ela se torne dívida. Mas vale, por exemplo, para considerar superendividado, o cartão que fez a compra de roupa na C&A, o cartão que fez a compra de roupa na Marisa, na Riachuelo, tem sido um expediente cada vez mais comum, porque essas lojas também, quando você entra, né, é um sacrifício sair sem um cartão, né? Isso. Então, Renata, essa é muito engraçado isso, é muito engraçado assim, não tem nada de engraçado, a gente fala, né? 50 anos atrás, você não tinha essa bancarização, vamos chamar assim, um nome feio. O sistema não era bancarizado. O que você tinha? Você tinha prestação da casa própria, você fazia na Caixa Econômica Federal em 30 anos, a casa própria, a compra da casa própria já era assim. E você tinha também o penhor, né? A pessoa botava joia no prego, né? Quando ela estava dura, se ela tivesse joia, quem tinha joia botava no prego. De 25 anos para cá, é que você tem esse crédito fácil, oferecido cada vez mais fácil, tão fácil, que você entra numa loja, ou às vezes até numa própria lotérica. Você entra hoje em dia, você já tem um oferecimento de um crédito. Isso que a gente chama de assédio. Então, você entra numa loja para comprar uma roupa íntima, olha, você quer fazer um cartão? Ah, mas o que é o cartão? Ah, você tem 2.000 à sua disposição, você pode gastar e pode pagar até não sei quando. Por isso também é uma concessão de crédito e essas dívidas poderão, sim, ser negociadas também com o conjunto. Então, nós não estamos falando só de sistema financeiro, mas todas essas coisas que você compra a prazo. Tudo isso poderá entrar na negociação. E as regras já estão valendo? O consumidor já pode fazer uma procura das entidades que fazem mediação, o PROCON, para se usufruir? Então, só uma coisa que eu queria falar antes, que eu fiquei contente na lei. E a gente fala e acaba esquecendo. Uma coisa que é bastante bacana, Renata, é que assim, acontece com todos nós. 3 meses antes de eu aposentar, quando eu nem sabia que o INSS já tinha concedido o meu benefício, eu já recebia 10, 20 telefonemas por dia me oferecendo crédito. Ficou proibido esse assédio, especialmente ao idoso, ao doente e ao vulnerável. Entendeu? Essa oferta desenfreada e esse oferecimento, esse assédio, porque isso é um verdadeiro assédio. Se isso vigorar,
nós vamos ter um freio no oferecimento de crédito já bastante grande, e principalmente aquele crédito que te oferece vantagem de sorteio. Olha, estou te oferecendo esse crédito e você vai ser sorteado em R$1.000, em R$2.000. Então, essa lei, ela mexe também no Estatuto do Idoso. Ela mexe no Estatuto do Idoso desse jeito, e mexe numa outra coisa também. Não é mais considerado crime o não oferecimento de crédito para o idoso que está superendividado. Tá? Então, vai fazer uma análise, ele está superendividado, se não oferecer crédito, isso não será considerado crime contra o idoso. Então, a lei mexe no Código de Defesa do Consumidor, garantindo mais amparo para o consumidor, não só o superendividado, para impedir que ele se superendivide. Se ela vigorar mesmo, vai ser bacana. E mexe no idoso. Então, na verdade, a partir do dia 2 de julho, ela já poderia ou pode começar a funcionar. Por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, no DECOND, lá, Defensoria do Consumidor, tem um programa lindo de atendimento ao consumidor. Eu fui lá, eu voltei, eu falei, caramba, os caras têm 2 procuradores e 3 funcionários e fazem um trabalho brilhante no Rio de Janeiro, já de defesa do superendividado há muito tempo. A Fundação Procon São Paulo já tem um programa, e agora eu não posso dizer, porque eu de fato não sei, mas quando eu estive aqui no Procon de São José dos Campos, nós implantamos o programa também, daqui de apoio ao superendividado, e já deve procurar e ver se tem esse programa. Já pode procurar, por exemplo, digamos que tem alguém que esteja aí superendividado, não tem ainda sistema público, né, para atender, pode procurar os advogados que estiverem aptos, que tiverem essa expertise, né, já vão fazer análise e já podem ou encaminha para o judiciário e já vai pedir uma audiência de conciliação, Renata. Eu já vou fazer uma semana que vem. Eu vou encaminhar para o judiciário. Sim, deu uma cortadinha? Deu uma cortadinha só para dizer que a pessoa ela pode procurar, aí nessa hora deu uma cortadinha. A pessoa pode procurar ou o órgão de proteção ao consumidor, ver se ele tem o programa. Se ele não tiver o programa, ela pode procurar se ela for uma pessoa que consegue, ela deve menos de 40 salários mínimos, ela pode procurar direto ao juizado especial civil. Se ela não conseguiu, nosso aconselhamento é que ela procure um advogado para fazer uma avaliação do caso dela, ou uma câmara de mediação, mas principalmente um advogado, para fazer uma avaliação, e aí, nesse primeiro momento, se não tiver órgão público atendendo, a gente vai dar a entrada, né, a gente vai ajuizar um pedido para que o juiz determine ou chame uma audiência de conciliação. Como a lei é muito nova, ainda nós vamos estar fazendo experimentos nesse período, mas nos competirá, Renata, pressionar o poder público para montar uma estrutura que dê conta de fazer isso. E, lógico, nós, advogados, vamos trabalhar com a nossa clientela. Quem fala, olha, eu não quero ir lá no órgão público, eu não quero procurar o Sejusc, né? Eu não quero procurar o PROCON, então vai demorar muito, mesmo que tenha na sua cidade ou na minha cidade não tem, ele pode também procurar um advogado que vai lhe aconselhar, que vai fazer estudo. Agora, presta atenção, isso sem nenhuma depreciação a qualquer colega. Os colegas também têm que estar treinados e habilitados para prestar o atendimento. E eu trabalhei com superendividado no PROCON, e é assim, uma situação bastante delicada. Lembrando também, Renata, que aquele que ainda não está superendividado pode procurar para negociar sua dívida também. Hoje em dia, as câmaras privadas de negociação, os órgãos públicos, os PROCONs, tudo, fazem muita negociação de dívida. Só que agora, o que você tem de mais importante? Você tem de mais importante que o juiz chama, e a instituição é obrigada a comparecer, e se não negociar, o juiz vai arbitrar depois. Fala assim, mas será que o juiz vai arbitrar? Vai ser bom para o consumidor? Ainda não sabemos. Estamos na fase de experiência, mas já, se pensar que há 10 anos atrás já brigava pela aprovação dessa lei, né? E evidentemente, Renata, essa lei não veio também só para proteger o consumidor, ela veio para proteger o sistema financeiro, nós sabemos disso.
Porque quando você tem 30 mil superendividados, 30 milhões, pensa bem, você tem 30 milhões fora do mercado de consumo. Então, é do sistema financeiro querer botar essa gente de novo no mercado de consumo. Interessa ao banco, ao sistema financeiro, negociar essa dívida também. Só que agora ele vai negociar, digamos aí, com talvez uma vantagem um pouco maior para o consumidor. Porque hoje o que acontece? Quando o consumidor vê que ele está devendo, o banco chama ele, Renata, ele vai e negocia. Eu fico de cara, falar uma linguagem moderna do meu tempo, né? Ficar de cara, eu fico estupefata. Quando você vê a negociação que o consumidor faz, ele não entende absolutamente nada o que ele negociou. Então, eu devo 3 mil, o banco me chama e fala, eu te ofereço mais 3 e te dou 240 meses para pagar com uma prestação que cabe no teu bolso. O imediatismo faz com que você vê, poxa, eu pagava 600, ele vai me deixar pagar 300? Ah, pode ser em 5 anos, para mim tudo bem. Cabe no meu bolso, eu vou tomar. E ele não percebe que ele está na bola de neve se endividando, se endividando, se endividando. A taxa de juro maior, o número de prestações maior. Agora, quando o banco chamar para negociar, ele vai ter que dizer, olha, a taxa de juro é tanto, eu vou te emprestar 2 mil, você vai pagar 6, vou te emprestar 2, você vai pagar 6, porque a taxa de juro mensal é essa, porque tal coisa é essa, porque tal coisa é essa. E isso vai ter que estar escrito no contrato. Você pergunta, Cidinha, mas já não tinha que estar? Claro que tinha que estar. Eles cumpriam? Não, não cumpriam. Entendeu? Esta é a diferença que talvez a gente consiga agora, Renata, fazer cumprir. Entendeu? E se a gente tiver impressão de assessoria... Sim, não, me desculpa. Eu tenho a impressão de que, além de todas as questões que você coloca, de que, olha, a lei, ela teve avanços, ela não foi tudo o que a gente gostaria, porque houve vetos do presidente em alguns pontos, como, por exemplo, esse limite aí para a contração de créditos a partir dos consignados. A gente ainda tem a aplicação da lei, que ainda a gente precisa observar esse desenvolvimento, mas eu estou com uma impressão aqui que tem um passinho também que precede, faz parte, né, de todos esses, que é a informação chegar no consumidor. Isso. Acho que o consumidor não está muito a par ainda, né? As pessoas que estão recebendo muitas ligações, elas não sabem que isso aí é um assédio, que hoje em dia isso já se configura, que a empresa que faz isso, ela está incorreta, ela está burlando a lei, ela está infringindo uma legislação que agora existe. Então, o consumidor, será que está sabendo disso? Qual é a sua sensação? A minha sensação é que é muito pouca ainda, ou quase nada. Não, o consumidor não sabe. Olha, Renata, o Código de Defesa do Consumidor, que a gente tem medo dele ser mexido, remendado, virar o Frankenstein, ele é um dos códigos mais modernos do mundo. Ele é maravilhoso de proteção ao consumidor. Só que, então, por exemplo, quanto mais informações se sonegar, mais o consumidor vai se enrolar. Por isso que a gente briga muito tempo para que o consumidor tenha informação. Uma função do PROCON, na minha opinião, e quando eu estive lá, eu tentei fazer isso bastante, eu vivia atrás das rádios, atrás dos canais de televisão, atrás do Sindicato da Ciência e Tecnologia. Aparecia uma coisa nova, eu ia atrás, porque eu achava que a principal função que tinha, além de atender, é a função de educar, de dizer o direito, de fazer com que a pessoa saiba. E eu, como advogada do direito do consumidor, como mediadora de conflitos, como defensora dos direitos dos trabalhadores, aceitei a sua entrevista com muito orgulho, e vocês talvez sejam o primeiro órgão de imprensa, pelo menos aqui da cidade, a fazer essa entrevista. Estou à disposição, Renata, de todos os órgãos para prestar, todos os órgãos de imprensa, para prestar essa informação. Porque acho que isso, na medida em que o consumidor vai sabendo, ele pode estancar um pouco essa sangria. Ele deixa um pouco de ser a possessão do sistema financeiro e do sistema de crédito sobre ele. Eu acho que ele pode conseguir respirar um pouquinho, pode conseguir voltar a ter um pouco de vida, dormir à noite.
porque ninguém dorme com dívida. Tomara. Mas tem gente que não sei o quê, que sai, que faz dívida. Tem gente de tudo quanto é espécie. Não é a média do brasileiro. A média do brasileiro não quer ter o nome sujo, não quer dever na praça, quer pagar as suas dívidas, né? E a situação que leva ele a dever, engraçado isso. Há estudos também que o que faz a pessoa se endividar é perda de emprego, é doença, não é malandragem. Olha que interessante. Um número muito pequeno é a malandragem. O resto são incidentes que ocorrem na família que leva a pessoa a fazer... Imagina, Renata, com o tanto de mortes, de óbitos que nós tivemos na Covid, imagina o que você teve de provedores de lares durante esse período, imagina como fica essa situação, como estão essas famílias. Tá bom, aquele que trabalhava com carteira assinada vai conseguir o benefício da Previdência daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses. Mas é a grande maioria que não tinha carteira assinada. Como é que a família vai sustentar, né? Então, aí você vai ter um fenômeno e vai aumentar o superendividamento, óbvio, porque se você tem uma família que você tinha tinha 2 trabalhando, um falece, aquele um que está lá vai dar conta de tudo, e aí onde ele pode ir para o superendividamento. Por isso que eu acho que veio em boa hora. Entendeu? Uma hora muito triste, mas uma hora muito útil, né? Isso. Sim, eu acho que a gente... Desculpa. Não, eu estou dizendo assim, e aconteceu por conta do esforço de muita gente que entende a defesa do consumidor. A doutora Cláudia Lima Marques é uma das maiores autoridades em direito do consumidor no Brasil, era lá do Rio Grande do Sul, de um Brasilcom, chama a entidade que ela preside, e ela que foi uma das grandes mentoras da lei, sabe, que redigiu a lei desde a de trás e que leva uma luta muito grande contra esse superendividamento. Renata, só antes de terminar, eu posso falar uma coisinha só. O IDEC é, na minha opinião, um dos mais, na minha e acho que do mundo aí, do consumo, né? É uma das instituições mais idôneas de defesa do consumidor. Além dos PROCONs, além de outros órgãos que tem por aí, dos NUDECONs, a Defensoria. Por quê? Porque o IDEC é um órgão da sociedade civil. E o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele absorve as entidades públicas e abraça também essas entidades da sociedade civil. Para quem quiser ver essa questão do superendividamento, eu gostaria de sugerir o IDEC. Tem um documentário lindo que chama No Caminho do Superendividamento. Não perca. Eu vou pôr o link aqui para a gente divulgar. IDEC, No Caminho do Superendividamento. E eles têm uma outra coisa também que eu achei bem legal, que eu já assisti faz muito tempo, chama Golpe na Aposentadoria. Mas No Caminho do Superendividamento é brilhante, muita gente participou, muita gente boa desse país participou, porque ele mostra tudo como que é uma questão do oferecimento do crédito, e como começa e como isso vai ficando a bola de neve. Então, para quem tem esse preconceito com o superendividado, pode e deve, inclusive, assistir. E quem não sabe se é superendividado e quer saber, assiste também o documentário, é bem... Coisas, né? A pessoa que acaba de nos assistir agora, ela já começa a pensar, eu sou uma superendividada, eu estou nessa situação, como é que eu posso me livrar disso? Eu acho que a gente está ajudando muito aqui, Si. Eu agradeço demais, mais uma vez, quero te perguntar ainda se você quer fazer algum comentário final, que eu sei que é muita coisa, que você é muito empolgada com esse tema, que você tem uma verve nessa questão que ela transborda, não precisa nem falar, ela está transbordando a tela, né? Então eu vou me despedir, mas vou deixar a palavra com você, para que você faça os seus comentários finais e aquela coisinha que você acha que você esqueceu, agora é a sua vez.
Agora é a sua vez. Renata, olha, eu agradeço imensamente vocês, me sinto útil. Essa empolgação minha com relação ao consumidor, ou qualquer coisa que eu vou falar de direito, é porque eu tenho isso como função, acho isso muito, muito útil, né? E agradeço muito a vocês, fui muitas vezes nos programas de vocês. Acho e gostaria de sugerir aos sindicatos, todos eles, que fizessem boletim especial para a sua base, falando sobre a lei, me disponho a ajudar, podem me consultar, eu ajudo naquilo que for possível, há tantas outras pessoas que ajudam também, mas queria chamar que todos nós, Renata, juntos, fizéssemos uma campanha de divulgação de como ajudar o superendividado, entendeu? Acho que nesse momento, quando todo mundo precisa tanto da solidariedade humana, acho que é uma forma efetiva da gente fazer, tá? Me coloco à inteira disposição, eu sou advogada, vivo disso, trabalho com isso, e me coloco à inteira disposição no meu escritório para quem precisar, tá? E também dos órgãos públicos que precisarem do meu auxílio, das minhas dicas, a gente está sempre estudando, tentando aprender, tá? Um abração, um abraço para todo mundo, e pode me chamar que eu venho, viu, Renata? Ela arrasa, né, gente? Eu me despeço aqui também de vocês. Eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical. Seguimos! Beijo, queridos. Tchau.